Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai ter que fazer um título do vídeo aqui em código, porque essa plataforma na qual nós publicamos esse conteúdo, ela tem alguns mecanismos automáticos de reconhecer determinadas palavras-chave que a gente coloca no vídeo, no título ou nas tags, ou que a gente fala aqui ao longo do vídeo, e conforme ele reconhece essas palavras-chave que ele não gosta muito, ele dá uma lascada geral no vídeo, ele corta o alcance, corta a monetização, enfim, acaba punindo o produtor do conteúdo, e como a ideia não é essa, então nós vamos usar esse codinome, Tribunal dos Memes, para falarmos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que vocês conhecem pela sigla CPI, né, que é o que vocês devem ter visto aí que está tendo a CPI que diz respeito a essas notícias que as pessoas divulgam na internet, que podem ser falsas ou não, e que isso está causando um prejuízo enorme, que nós precisamos controlar, precisamos regulamentar, precisamos combater, aquele papo todo. Pretextos nunca faltam, né, para o governante aumentar o tamanho da mão dele no seu bolso e o tamanho do pé dele te esmagando enquanto cidadão. Bom, então vamos lá, vamos contextualizar a situação. Bom, nós temos aí uma frase muito famosa que vocês conhecem, que é: o cão não morde a mão que o alimenta. Você já deve ter ouvido, né? Um ditado popular aí. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma tendência de não querer destruir aquilo que está nos alimentando, né? Da onde está vindo o nosso recurso. Se a gente quebra lá a galinha de ovos de ouro, a gente fica sem nada depois. Então, essa é uma relação promíscua que há entre grandes veículos de comunicação, órgãos de imprensa e os governos, né? Conforme os governos anunciam nas empresas de comunicação, fazem lá suas propagandas e geram para elas milhões e bilhões de reais, essas empresas tendem a amaciar as coisas para o governo, atacar as pessoas que o governo não gosta, difamar algumas pessoas, destruir a reputação, queimar a imagem de quem não interessa e, por outro lado, tende a esconder os podres dos governos, né, do estamento burocrático. Então, tudo bem, eles estão fazendo muita coisa errada, mas é deles que vem o meu ganha-pão. Deixa eu encobertar isso aqui, deixa eu fingir que esse assunto não existe. E a gente vai, assim, seguindo uma determinada agenda. Esses grandes órgãos de comunicação, os veículos tradicionais aí de mídia, os grandes, todos eles parecem um só, se você reparar bem, né, a maioria deles, não só no Brasil, isso no mundo inteiro, eles parecem que dão sempre as mesmas notícias, falando do mesmo jeito, como se todos eles tivessem uma única redação, um único cara decidindo do que a gente vai falar, e eles acabam com isso pautando o debate público. Eles decidem quais são os itens da agenda que serão debatidos ou não, e, portanto, quais são jogados para escanteio, e a gente finge que nunca aconteceu, faz vista grossa. Enfim, isso gera um grande problema, que é um grande processo de desinformação e não de informação. Então, os jornais, à medida em que eles agem dessa forma, eles estão nos desinformando e não nos informando. Todos eles pagam de isentos, independentes, nós somos pessoas que pensam por conta própria, embora nós sempre estejamos repetindo o que os outros dizem, mas nós pensamos por conta própria, temos aqui o nosso time de especialistas e você deve se informar conosco porque nós falamos a verdade, nós verificamos os fatos. Agora tem essa, né? Vamos verificar os fatos aqui dessa notícia e eles determinam o que é verdade, o que é mentira e blá, 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 blá. Tudo cascata, meu irmão, tudo cascata. Então acontece o seguinte: nós sabemos que esse grande movimento, esse grande bloco aí uniforme de desinformação foi completamente corroído por um treco chamado internet. Aqui onde eu estou publicando esse vídeo para vocês, aqui onde vocês podem ter um blog, podem ter uma conta lá nessas redes sociais aí de Twitter, podem ter um canal no YouTube, podem ter diversas formas de se comunicarem, de dizerem o que pensam, de fazerem a sua voz chegar a milhares, milhões de pessoas, o que antigamente não era possível. Os únicos que tinham acesso a essa grande massa eram os grandes veículos de imprensa, de comunicação, as grandes televisões, os grandes jornais, os grandes rádios, etc. e tal. E agora, de repente, pessoas com um celular em cima da mesa, como eu estou fazendo agora, conseguem esse mesmo efeito, conseguem disseminar ideias que fogem completamente do controle desses grandes grupos, fogem da rédea curta do governo. O governo não consegue controlar um a um o que cada um pensa, porque ele próprio, o governo, não financia essas pessoas. Então ele não pode ameaçar, se você disser coisas aqui, se você disser isso ou aquilo, eu vou cortar o seu patrocínio. Não, porque ele não patrocina essas pessoas. Esses produtores independentes de conteúdo que fazem jornalismo independente, que têm os seus blogs de opinião, ou seja o que for, eles são realmente muito mais independentes do que os grandes órgãos de comunicação. Então, através disso, a gente começou a quebrar essa hegemonia de narrativas que o chamado establishment, o estamento burocrático, tem. Então a gente não precisa mais discutir o que eles querem. A gente não precisa ver as notícias só pela ótica que eles querem, pela perspectiva que eles querem.
a gente pode dar as nossas opiniões. E o mais importante, nós descobrimos ao longo desse processo que nós temos eco. Nós temos muito mais eco do que eles. As pessoas dando suas opiniões aqui em celulares, em pequenos estúdios, ou uma pessoa com um notebook no colo, encontra muito mais gente que concorda com ela do que pessoas que concordam com essas grandes, sei lá, com essa grande rede de televisão, por exemplo. Então, de repente, o que a gente fala entre si, a gente sempre concordou entre si, mas de repente a gente não sabia porque a gente não tinha acesso às opiniões do outro, aos textos do outro, às notícias que o outro tem para trazer, coisas essas todas que estavam aí nas mãos desses grandes canais com seus especialistas engravatados, falando em nome do povo, falando em nome dos grupos identitários, falando em nome desse ou daquele. Não, porque nós sabemos o que é melhor para vocês e nós aqui temos pleno conhecimento de causa, de tudo isso que estamos falando, e nossa opinião é a única sensata. Essas pessoas que falam algo contra, na verdade, estão conspirando, eles são malucos, eles não têm fundamento, não são acadêmicos e blá, 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 todo tipo de subterfúgio, né, para tentar se autovalidar e atacar os outros. Mas, enfim, a gente conseguiu quebrar isso através da internet e não preciso dizer que essa reação nossa, porque isso já é uma reação nossa, está gerando uma nova reação, uma contra-reação, seja lá como é que chama isso, uma reação da reação lá do lado de lá. Então o estamento burocrático está extremamente preocupado, governos estão preocupados, órgãos de imprensa estão preocupados, aqueles que detêm o poder de uma forma geral, poder econômico, poder político ou o poder de hegemonia cultural, estão respondendo isso de que forma? Através, por exemplo, desta CPI aqui. Não é o único caso, não é um caso isolado, mas é uma ferramenta institucional que eles estão utilizando para constranger essas pessoas que foram chamadas a lá depor. A lá depor parece coisa enfim. Eles estão tentando, então, intimidar essas pessoas para que elas sejam caladas. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Uma série de pessoas aí que são ditas, que elas se auto-intitulam de direita, eu não vou discutir se elas são ou não, ou o que é ser de direita, só para simplificar o papo. Pessoas que se intitulam de direita e que têm canais no YouTube, que têm blogs com um pouco mais de acesso, né, tem conta no Twitter, tem, sei lá, algum veículo de comunicação independente, estão sendo perseguidas abertamente pelo estamento burocrático. Eles convocaram essas pessoas para que elas venham a depor, para que elas esclareçam por que é que elas fazem isso. Meu Deus, por que você dá suas opiniões? Por que você divulga notícias? Por que você fala coisas que eu, governo, não autorizo? Por que você fala coisas que eu, mídia, não autorizo? Que eu, intelectual, não autorizo? Que eu, deputado, não autorizo? Como é que você tem essa ousadia, ou essa ousadura, diria Felipe Melo, grande intelectual do nosso tempo? Então, pessoas como aqui, ó, tem uma pequena lista, não são todos, mas só para citar, sei lá, um cara como aqui, ó, Nando Moura, como Bernardo Kirsten, aliás, não é Kirsten, né? Escreveram errado aqui, bom, enfim. Caras como Alan dos Santos, André Guedes, que é um cartunista, ou Ana Campagnolo, que é uma menina que tem livros aí que falam contra uma determinada cartilha aí, que eu não vou nem citar aqui para o YouTube não reclamar do meu vídeo. Ou então Flávio Morgenstern, olha aí, outro cara do Senso em Comum, lá do portal Senso em Comum, estão acusando esses caras de manipularem as ideias do povo brasileiro. Segundo esses inquisidores, essas pessoas manipularam as eleições, essas pessoas são responsáveis pela disseminação de falsidades mundo afora, e nós estamos sendo enganados, nós somos pobres coitados, você que está me assistindo, somos pobres coitados que estamos sendo enganados por essas pessoas que estão fazendo a nossa mente para que a gente para que sejamos escravos intelectuais, né, e façamos o que eles querem. Bom, eu não preciso dizer o tamanho da idiotice que é isso, mas esse é o mecanismo que eles estão utilizando para constranger essas pessoas. Qual que é a ideia dessa CPI? Pegar essas pessoas, colocá-las a público, investigar a vida delas de uma ponta a outra para ver se encontram alguma coisa, algo que possa incriminá-las, justificar uma narrativa de que as eleições foram perdidas pelos esquerdistas. Isso é porque eles foram enganados pela Rússia, por Israel e por tantos outros. É culpa de todo mundo, nunca é culpa deles. Resumindo, é isso. Bom, e intimidar. Vamos pegar essas pessoas que têm mais visibilidade para que elas sirvam de exemplo para pessoas como eu, pessoas como você ou qualquer outro que tenha aí o seu meio de comunicação independente. Ou seja, vão usar esses caras como um grande exemplo. São os bodes expiatórios. Vão fazer da vida deles um inferno, irão persegui-los, obrigá-los a viajar, a depor, a se passar por criminosos, para que nós aqui do canto de cá, nós que não temos tanta repercussão, já nem tentemos ter repercussão lá na frente. Ou seja, não vou tentar ser um cara influente, porque isso vai me dar problemas se eu falar contra a cartilha aqui do governo, se eu falar contra as ideias da agenda progressista, eu vou ser perseguido e tal, é melhor eu ficar quieto, melhor não dar minha opinião. Então, em outras palavras, estão tentando
nos calar através de intimidação. O que você pode ver é que em comum, né? E tem aquele livro 1984 de George Orwell, que provavelmente vocês ou conhecem ou já ouviram falar. E lá a gente tem a descrição do que é um governo totalitário que, dentre outras coisas, tem um total controle das nossas falas, né? Daquilo que a gente pode dizer ou não. E lá eles têm um negócio chamado, se não me engano, Ministério da Verdade. Lá é uma área do governo que é responsável por determinar o que é verdade ou não, quais são as verdades históricas e quais deixam de ser. E eles, através desse Ministério da Verdade, fazem exatamente isso que esses senhores parlamentares aqui estão tentando fazer agora. Eles determinam o que é lícito ou não de se dizer e de se pensar, e só essa ideia já parece suficientemente nefasta e perigosa, né? Uma ânsia totalitária que vai além de qualquer imaginação que possamos ter. Mas essa ferramenta que está sendo utilizada aqui agora vai terminar em algo análogo a isso. O que eles vão fazer aqui? Eles vão pegar essas pessoas, como eu falei, vão expor elas publicamente, tentar incriminá-las de alguma coisa, vão investigar a vida delas, conseguindo incriminar alguém ou não, conseguindo perseguir, fazer algo prático em termos de perseguição ou não, para usar essas pessoas como exemplo e com isso calar as demais também. Independentemente do resultado disso, o que vai acontecer? Acabada essa CPI, esses parlamentares vão dizer, bom, para que isso não se repita, para que isso não aconteça de novo, então nós vamos legislar em torno disso. Vamos regulamentar a mídia, vamos regulamentar a internet, eles podem usar um termo mais bonito, assim, vamos democratizar e regularizar o uso da internet, o jornalismo independente, o termo que eles vão usar, tanto faz, mas a ideia é essa, né? Começar, então, a estabelecer critérios que vão limitando a nossa capacidade de nos expressarmos, de nos comunicarmos e de nos articularmos, para que a gente não seja uma força de resistência. Então isso é um exemplo claro de perseguição ideológica e, no fim das contas, também não deixa de ser uma afronta à nossa inteligência, né? À medida em que ele quer determinar quais são os meios de comunicação que nós devemos usar para nos informarmos ou não, quais são as pessoas que nós devemos ouvir ou não, como se nós próprios não tivéssemos qualquer discernimento sobre isso. Como se nós fôssemos completos imbecis e ele, governo, as agências checadoras de fato, os órgãos institucionais responsáveis por fiscalizar as ideias que circulam na internet. Não, nós sim sabemos o que é melhor para você, nós vamos te dar aqui a raçãozinha, ó. Toma aqui, você vai se alimentar disso aqui hoje, disso aqui amanhã, disso aqui. Isso enfim, é uma tentativa torpe e imbecil de fazer com que nós fiquemos cegos para algumas coisas e para que eles possam continuar tendo um monopólio das narrativas, possam continuar escondendo aquilo que merece ser escondido na visão deles e continuar queimando a reputação de quem eles acham que deve ter a reputação queimada. Então isso é trágico, é perigosíssimo, fiquem atentos a isso, às próximas etapas desse processo. E só para terminar, então, vale lembrar uma coisa aqui, que se há algum problema no fato das pessoas poderem falar o que pensam e pensar o que pensam, esses problemas só podem ser corrigidos através da liberdade que outras pessoas também têm. Ou seja, se existe alguém que fala alguma coisa errada, se existe alguém que mente, isso só pode ser corrigido através de outro alguém que também tem a liberdade de apontar, olha, o que você está falando é errado, o que você está falando é mentira por conta disso, 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 disso e disso. Certo? Agora, se há um órgão central que determina o que é verdade ou não, quem é que pode falar desse órgão central? É aquela velha pergunta, quem vigia o vigia? Essa pergunta está sempre aí porque ela é recorrente sobre os mais diversos temas, porque no fim das contas sempre terminamos nesse problema. Então nenhum órgão governamental pode determinar o que é um meio de comunicação adequado ou não, se o jornalismo independente pode existir ou não, se o blog pode existir ou não, se as opiniões podem existir ou não, se as notícias podem ser dadas por esse ou por aquele. Não, governos não podem fazer isso, não tem legitimidade alguma para arbitrar em torno disso. Por enquanto é isso, o vídeo já deve ter ficado muito longo. Você pode avaliar o vídeo, se inscrever no canal, caso queira receber mais vídeos como esse. Um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.